Olá, boas-vindas a mais uma explicação oferecida pela Ford College. Hoje a nossa jornada continua pelo módulo Introduction to Solana's Theoretical Concepts. Se a gente lembrar bem da nossa última lição, a Overview of Theoretical Concepts, o vocabulário base já está super preparado para a exploração de hoje, que é a intuição por trás do modelo de consenso. É muito empolgante finalmente desvendar esses princípios básicos da rede, então vamos lá! O grande mistério que a gente tem na mesa hoje é o seguinte: como é que uma rede gigantesca de computadores descentralizados consegue concordar sobre o tempo e a verdade, sem que tudo fique, bom, incrivelmente lento? Pensa bem, se a gente já tentou combinar o local de um jantar com um grupo grande de amigos, num aplicativo de mensagens, sabe muito bem que chegar a um consenso pode ser um verdadeiro pesadelo logístico. As mensagens se cruzam, a ordem das coisas se perde, mas a Solana faz isso milhares de vezes por segundo de forma super segura. Como isso é possível? Certo, vamos mergulhar nisso. A resposta está numa inovação arquitetônica muito elegante: a separação de tarefas. Funciona assim. De um lado, a prova de história lida exclusivamente com a ordenação, ou seja, a criação da linha do tempo. Do outro lado, a camada de votação cuida puramente da concordância, que é a aceitação dessa linha do tempo. Em vez de misturar o trabalho de gerar os eventos com um mecanismo de aprovação num gargalo só, o sistema simplesmente divide para conquistar. É genial. Se a gente olhar as responsabilidades exatas dessa arquitetura aqui na tabela, as tarefas ficam bem claras. A prova de história produz marcadores de tempo ordenados e verificáveis. E é exatamente isso que permite aquela ordenação otimista de baixíssima latência. Aí vem o líder, que aproveita essa velocidade toda para anexar transações ao fluxo de uma forma extremamente rápida. E a camada de votação? Bom, ela entra de forma complementar, impondo a segurança e evitando os famosos commits duplos. Basicamente, essa separação garante que o processo rápido de verificar o que aconteceu primeiro não seja travado pelo processo mais pesado de decidir se aquilo é permanentemente válido. Para tornar isso um pouco mais palpável, vamos usar uma metáfora bem simples. A prova de história atua essencialmente como o relógio. Imagina uma competição esportiva de altíssimo nível. A prova de história seria aquele cronômetro contínuo, imparável e de uma precisão absurda. Ele carimba cada ação dos atletas com tiques irrevogáveis. Nenhum competidor consegue voltar no tempo e alterar os registros para fingir que chegou primeiro, simplesmente porque cada tique depende criptograficamente do anterior. E a melhor parte? Qualquer pessoa na arquibancada pode auditar esse relógio por conta própria para ter certeza de que ninguém trapaceou no tempo. Sensacional, né? E isso ilustra brilhantemente o papel da segunda peça desse quebra-cabeça: o árbitro. O árbitro é a nossa camada de votação. O ponto crucial aqui é que o árbitro não está correndo pelo campo com o cronômetro na mão suando a camisa. Ele simplesmente observa o relógio que já está lá, funcionando de forma independente. O papel dele é resolver disputas, aplicar as regras com todo rigor e proferir decisões definitivas baseadas nos votos de vários validadores. Ou seja, o relógio cria a sequência fluida das jogadas, mas é o árbitro quem finaliza a partida e garante a segurança do resultado. Agora, uma pergunta tática que o pessoal da engenharia adora fazer: será que o relógio está rápido demais? É até meio cômico imaginar os validadores suando frio, tentando processar as informações e acompanhar um líder que está gerando carimbos de tempo na velocidade da luz. Mas, falando sério, essa é uma ótima heurística mental. Se, ao analisar a rede, a gente perceber problemas de latência, essa é a primeira coisa a se investigar. Será que o líder está produzindo dados tão rápido que a equipe de validadores, os nossos árbitros, não tem nem tempo físico para levantar a bandeira e votar? Outra forma fantástica de visualizar essa mecânica é através de uma esteira transportadora numa fábrica. O fluxo da prova de história é essa esteira se movendo continuamente sem parar nunca. O líder coloca as caixas, que são os lotes de transações, nessa esteira numa ordem estrita e sequencial. Enquanto as caixas vão passando, a equipe de controle de qualidade, que são os validadores, inspeciona os itens de forma totalmente assíncrona. Quando aprovam uma caixa, eles colam seus adesivos de certificação, que no nosso caso são os votos. A esteira não precisa parar e ficar esperando a aprovação de cada adesivo. Ela simplesmente continua rodando. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática com uma linha do tempo operacional. Passo 1. O líder pega o bastão, executa o resto sequencial e insere um lote bem no momento certo. Passo 2. Em vez de enviar o bloco todo de uma vez e pesar a rede, o líder transmite um anúncio leve. Passo 3. Os validadores recebem essa informação e executam aquele trabalho pesado de recomputar o hash localmente para confirmar a veracidade de tudo. E, finalmente, o passo 4. Os validadores emitem seus votos e aumentam seus lockouts, ancorando aquele lote irreversivelmente na história. Olhando para as mensagens em si, esse é provavelmente o aspecto mais fascinante dessa etapa.
Os líderes enviam o tick inicial da POH e o digest do lote. Os validadores, por sua vez, fazem aquela verificação local recomputando o segmento de hash. O objetivo dessa etapa interna é puramente validar a consistência da ordenação. Somente depois de estarem totalmente satisfeitos é que os validadores assumem o papel de remetentes para sinalizar a aceitação, enviando um voto assinado para os outros validadores e para o líder. O líder até organiza a fila, mas é a rede local de validadores que garante a blindagem e a segurança total. Então, o ponto crucial de tudo isso é este número espetacular que o sistema consegue atingir, de 100 a 200 milissegundos. É muito rápido. Graças a essa esteira contínua que a gente comentou, uma confirmação otimista de um lote pode ser visível quase que imediatamente para a rede. A separação é um trade-off simplesmente brilhante. Sim, uma finalidade estrita e absoluta ainda leva alguns segundos, porque a mecânica exige múltiplas rotações de votação do árbitro e o acúmulo de lockouts para dar aquela proteção máxima. Mas a confirmação otimista, que é a que o usuário médio percebe no dia a dia, acontece num piscar de olhos, sem precisar daquelas conversas lentas de consenso antes de ordenar as coisas. Para amarrar o nosso estudo técnico de hoje, vale muito a pena revisar as 3 lições fundamentais dessa arquitetura toda. Primeiro, separar a ordenação da concordância é o grande segredo que maximiza a gigantesca taxa de transferência da rede, evitando aqueles gargalos chatos. Segundo, o hash sequencial atua perfeitamente como um relógio criptográfico contínuo, o que reduz drasticamente qualquer ambiguidade ou conflito. E terceiro, o sistema não vive só de velocidade. Os votos assíncronos e a regra de lockouts formam uma rede de segurança absolutamente inflexível. Tudo isso deixa a gente com um gancho fascinante para pensar. Quais são as raízes científicas e criptográficas mais profundas por trás da prova de história? Como é que a criptografia prova de fato que ninguém mexeu naquele relógio? Bom, é precisamente esse mecanismo de engrenagens matemáticas que a gente vai dissecar na nossa próxima lição, a Scientific Roots of Proof of History Discussion. Mas, por hoje, a nossa exploração fica por aqui. Em nome da Ford College, um imenso agradecimento a todo mundo que acompanhou esse mergulho nessas fundações tecnológicas com a gente. Não esqueçam de acessar o portal Ford College, lá tem muito mais materiais educacionais de altíssima qualidade sobre o universo e o desenvolvimento na Web3. A nossa busca pelo conhecimento não para e até a próxima!